Gravando, vamos lá, gravando. Então, agora a gente vai aplicar esse conceito de risco e retorno uma coisa bem simples, né? Tentando traduzir isso em bens, que não sejam simplesmente investimentos. Vamos pensar num guarda-chuva, cara. Bem simples a coisa. Deixa eu voltar. Vou pensar num guarda-chuva, que é uma coisa bem simples. Olha, um guarda-chuva, ele tem dois tipos de utilidade. Ele vale 20 para você se chover, se não chover, se tiver sol, e 40 se tiver chuva. E aí você decide entre comprar o guarda-chuva com base em quê? Nas probabilidades associadas a sol ou chuva, que você botou 50%, certo? E aí, a sua utilidade esperada é com base no retorno que vai acontecer de cada um dos cenários. Então, o cálculo de um analista econômico geralmente é definir qual é um analista financeiro definir quais são esses pesos. No caso, como é meio e meio, faça a multiplicação, chega a um retorno de 30. Assim sendo, você compraria esse guarda-chuva caso esse retorno de 30 fosse maior do que o preço dele, ou o custo em termos de utilidade do preço desse guarda-chuva. E aí, o que acontece? Como ele vale mais quando está chovendo, ele se torna mais atrativo quando a probabilidade de chover é maior. Tudo bem? Aqui foi uma contazinha de fone de ouvido, né? Também, que é uma tremenda de uma loteria, né? Que a utilidade de um fone de ouvido é 25. Mas provavelmente a utilidade esperada desse fone de ouvido, por ser 25, ele vale menos que a utilidade esperada de um guarda-chuva, que nesse nosso exemplo é 30. Então, você compra o guarda-chuva do que o fone de ouvido. Entenderam basicamente como que é a escolha? Então, a escolha se dá em torno de probabilidade, com base no que você define como utilidade, tá? Então, do ponto de vista de um analista financeiro, ele tem que saber qual o tipo de cliente que ele está trabalhando. Geralmente, pessoas são avessas ao risco, empresas são neutros e apenas bêbados e inveterados são amantes ao risco. Qualquer função avessa ao risco, ela vai ser côncava, né? Qualquer função amante ao risco, ela vai ser reflexa, e o neutro ao risco vai ser uma função linear. Para ele não interessa, ele consegue calcular certinho, com base num retorno, a métrica de utilidade para ele. Ele não faz esse desconto. Ou seja, para ele, mais dinheiro tem o dinheiro tem uma utilidade marginal constante. Para o avesso ao risco, o dinheiro tem a utilidade marginal decrescente. E para o amante, crescente. Então, ele resolve arriscar, porque mais dinheiro para ele vale muito mais do que menos dinheiro. O neutro a risco é indiferente. E o avesso ao risco, obviamente, ele prefere não perder nada. Então, esse montante financeiro aqui vale muito mais do que esse montante financeiro aqui na margem. Então, vamos supor, nesse exemplo aqui, uma moeda honesta, caso coroa dê 100, caso coroa vai dar 100, caso cara, ele perde 100. Você investiria nisso? Um cara neutro ao risco, provavelmente sim, né? Ou não. Porque a utilidade dele seria 2x mais 10, então 50% de 200 mais 10, mais 50% de menos de 200 mais 10, vai dar quanto? 105 menos 95, que vai dar 10, que é a utilidade exatamente de fazer o quê? Não fazer nada. Ou seja, de estar com zero na mão. Ele já começa com 10. Então, ele só investe nessa loteria se o custo dela for quanto? Zero. O cara amante ao risco, ele vai ter uma função quadrática. Então, caso ele receba 100, ele precifica como 100 mil. Caso ele perca 100, ele precifica como? 100 mil também ele gosta de perder. O cara é amante ao risco. Então, a utilidade esperada dele vai dar 10 mil, né? Porque ele tem o mesmo peso, o que é muito maior do que ele não fazer nada. Então, ele vai comprar essa loteria. Já o cara avesso ao risco, ele provavelmente não vai fazer, ele não vai querer investir. Por quê? Ele é a raiz, então se ele ganha 100, ele perde 10. Se ele perde 100, para ele vale 10i, né? Onde I é o número irracional, que claramente é menor do que
talvez o custo da loteria, que é zero. Entenderam essa análise? Ficaram com alguma dúvida? Então, fala. Esse é o tipo de análise que o senhor vai querer na lista. Isso aqui pode cair na lista também, entendeu? Isso aqui pode cair na lista também. Então, uma análise que incorpore a questão da utilidade esperada do indivíduo. Porque o cara não é um robô. Quase nunca ele vai ser neutro ao risco, como esse caso aqui. Que ele apostar numa loteria honesta é a mesma coisa que não fazer nada. Geralmente ele não quer. Então, eu tenho que te dar essa métrica, porque é por isso que as empresas, quando você vai fazer um investimento, elas fazem aquela análise de risco-retorno. Então, mais uma brincadeira aqui. Agora eu vou falar um pouquinho de prêmio de risco e equivalente de certeza, que é o seguinte. Vamos supor que você tem uma loteria que com 80% te paga 36% e com 20%... com 80% ela te paga 4%, e com 20% ela te paga 36%. Ou seja, o maior peso é para te pagar bem menos. E o menor peso é para te pagar bem mais. O esperado dessa loteria é basicamente essa combinação. 4 vezes 80%, mais 36 vezes 20, que dá 10,4. Legal. Então, você sabe que o valor esperado dessa loteria é 10,4. No entanto, o indivíduo é avesso ao risco. E ele tem como função utilidade uma raiz. Se ele é avesso ao risco, qual o valor dessa loteria para ele? O valor esperado em termos de utilidade? 80% vezes raiz de 4, mais 20% vezes raiz de 36. Essa loteria vale para ele, em termos de utilidade, 2,8. Legal. Aí eu te pergunto, o quanto que 2,8 representa em termos monetários? Olha, se a utilidade dele é uma raiz, em termos monetários, você substitui o 2,8 aqui e coloca em termos monetários aqui dentro da raiz, faz a função inversa. Então, eu elevo ao quadrado, 2,8 vai dar 7,84. Então, ele só investe nessa loteria se o preço dela fosse menor ou igual que 7,84. No entanto, o valor esperado dela é 10,4. Alguém lançaria essa loteria por 7,84? Ninguém, porque esse cara perderia dinheiro. Se você cobra 7,84, você está cobrando um valor menor do que o valor esperado. E aí, o que é o prêmio de risco? O prêmio de risco é a diferença monetária entre o valor esperado da loteria e o equivalente de certeza, 2,56. Ou seja, quanto que você precisa receber para ficar com essa loteria e o quanto que você pagaria, por exemplo, para ao invés de receber essa loteria, ficar com o valor esperado. É assim que se calcula, por exemplo, um seguro de carro. Por que você sai com um seguro de carro? Você paga lá 50 mil num veículo, só que 50 mil é uma loteria. Então, você está disposto a pagar, às vezes, 4 mil para manter esse valor constante. Fica a parada. O que é o adicional de probabilidade? O quanto que você deve colocar a mais em termos de probabilidade para que o cara fique indiferente, o valor esperado ou a loteria. Então, o adicional de probabilidade, você vai reduzir o pior cenário e aumentar o melhor cenário, de tal sorte que esse X equilibre essas duas equações. Aí eu estou abrindo aqui, o que é o 3,22? 3,22. Menos x vezes 2, menos 6, 1. Deixa eu ver só se essa conta está fazendo sentido. 1,6, 2, 6, 3,22. Esse 3,22 Não, essa aqui é uma loteria 2,8. O adicional de probabilidade é 3,22. Eu acho que o 3,22 é quando você calcula a raiz de 10,4. Ou seja, o valor esperado da loteria. Tenho quase certeza. Se vocês calcularem a raiz de 10,4 aí na calculadora, vai dar 3,22. Ou seja, o adicional de probabilidade, ao invés de ele me pagar um seguro, eu vou estar reduzindo as probabilidades dele. Ou seja, o
o quanto que ele acredita quanto que você precisa melhorar o melhor cenário para que ele compre essa loteria. E você chega nesse valor sempre em termos de probabilidade, que aqui deu 11%. Então, que são coisas assim associadas à análise de portfólio, análise de risco, que você pode aplicar de forma fácil a vários tipos de bens e a vários tipos de problemas com probabilidade. O mais simples desses problemas é sempre quando você consegue traduzir isso a alguma coisa prática, por exemplo, um carro, um veículo, uma casa, seguro de vida, seguro saúde e tudo mais. Todos esses mercados funcionam com base na lógica de que o cliente seja avesso ao risco, por isso que ele tem um prêmio de risco positivo e um adicional de probabilidade positivo. Se ele fosse neutro, tudo seria zero. Se ele fosse amante ao risco, tudo seria negativo. Beleza? Então, isso aqui vai ficar gravado. E agora vamos para o Rzinho para mostrar uma aplicação para vocês. Alguma dúvida em relação a isso, antes que eu encerre? Alô? Não havendo dúvidas, vou interromper a gravação aqui.